Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Fábio Martins e sejam todos muito bem-vindos ao Ministério Zoe. Hoje nós estaremos meditando sobre o livro de Êxodo, capítulo 32. Um livro muito interessante que vai nos trazer muito aprendizado. Porém, antes de começarmos a meditar nessa palavra, eu quero que você possa compartilhar essa mensagem com alguém. Eu vou te pedir esse favor, compartilha. Olha, tem a setinha aqui escrito compartilhar, compartilha ela, envia para alguém. Eu tenho certeza que tem pessoas que precisam estar ouvindo uma mensagem de Deus para a tua vida. Então eu quero que você seja usado por Deus nesse momento, usado pelo Espírito Santo de Deus e que você envie essa mensagem para alguém. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho de notificação, deixe o seu like que é muito importante para nós, vai nos ajudar muito e deixe os seus comentários, deixe a sua mensagem nos comentários do vídeo. Amém? Vamos para a mensagem do dia então, Êxodo 32. Vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre idolatria. Uma palavra que hoje no nosso tempo tem uma visão muito ligada somente à área religiosa. E não, nós iremos ver que a idolatria, ela é basicamente todo e qualquer excesso de sentimento que você possa ter, que eu possa ter, por qualquer coisa. Pode ser pelo menos uma caneta, um lápis. O excesso de sentimento por aquilo se transforma em idolatria. A idolatria, ela pode ser o excesso de sentimento, inclusive por alguém da família. Por um filho, por um marido, pela esposa, por alguém, por alguma coisa, por um animal. Tudo isso acaba se tornando e trazendo a conotação de idolatria. E nós vamos estar vendo aqui no livro de Êxodo, capítulo 32, como que Moisés enfrentou essa situação. E eu quero meditar com vocês exatamente sobre essa situação e você vai ter uma visão diferente dessa palavra. Vamos lá? Êxodo 32, verso 1 até o verso 5, diz assim: O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas orelhas, de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram você do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Irmãos, quando a gente analisa esse texto, a gente muito por aí, em algumas mensagens, onde ele bate muito de uma maneira contundente sobre a idolatria que fizeram sobre o bezerro de ouro e que por causa dessa imagem de ouro, tudo que se faz imagem se tornou idolatria. Bom, vamos entender o que era o Egito. O Egito, eles tinham vários deuses, aonde esses deuses eles davam aparência de animais. Para cada deus que eles tinham, eles davam a aparência de um animal. Porque eles acreditavam que todo o conhecimento, poder deles, vinham dali. O povo de Deus estava escravizado com os egípcios. Muitos nasceram ali aquele meio. Quando Moisés libertou esse povo do cativeiro, muitos ali ouviam falar do Deus verdadeiro, do Deus que criou o céu e a terra. Porém, eles nasceram num ambiente onde os deuses deles tinham uma imagem, tinham uma face, tinham um rosto, tinham uma aparência a qual eles podiam contemplar. Então, se coloque no lugar deles. Eles nasceram, embora tivessem aprendido sobre o Deus que criou o céu e a terra, o Deus verdadeiro, né? O Deus que estava libertando eles,
eles ainda tinham na mente deles, alguns eu entendo hoje, que muitos deles tentavam entender como que é o rosto de Deus, como que é a face de Deus. Os egípcios têm os deuses deles e tem face, um tem a face de uma águia, outro tem o de um lobo, outra tem uma outra face qualquer de um outro animal. E o nosso Deus, que rosto tem? Então, quando Moisés subiu para escrever nas tábuas da lei, simplesmente esse povo, com o passar do tempo, Moisés demorou para descer, esse povo achou que Moisés tinha morrido lá em cima, ficou lá em cima, falou, não sei, mas a gente não sabe o que aconteceu com Moisés. Vamos aqui fazer um ídolo, no entanto que eles chamaram Arão, Arão concordou com eles e fizeram um ídolo. E eles fizeram algo que se parecia com um bezerro. Como eu disse, eles iriam fazer algo que tivesse uma imagem. Porém, eles acreditavam que mesmo que eles adorassem aquele bezerro, eles estavam adorando o Deus verdadeiro de Israel. O Deus verdadeiro que criou o céu e a terra. Porém, quando a gente vai analisar o texto mais abaixo, nós percebemos que Deus ele fala exatamente assim para Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Então, irmãos, eu entendo aqui o seguinte: a intenção do povo, a intenção deles era adorar a Deus, o Criador do céu e da terra. Porém, Deus nunca mostrou a sua face para ninguém. E eles estavam acostumados que os deuses tivessem rosto, face. A intenção desse povo, preste bem atenção, que nem toda a intenção ela provém de Deus, ou seja, ela agrada a Deus. Às vezes, a intenção ela te leva à idolatria. E eles começaram a adorar esse bezerro de Deus. Deus já falou para Moisés que o povo tinha se corrompido. Falou ainda: muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifício. E disseram: eis aí, ó Israel, os deuses que tiraram vocês do Egito. Então a gente entende que a intenção poderia ser boa, mas a intenção muitas vezes não agrada a Deus, como não agradou a Deus nesse caso. No entanto, que Deus, ele chegou lá no verso 7, no verso em diante, deixa eu ver aqui só rapidinho, Moisés, deixe-me agora para que a minha ira se acenda. Verso 10, deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua, pois farei de você uma grande nação. Então olha só, o povo tinha uma intenção boa, porém não agradou a Deus. Acendeu a ira de Deus e Deus deixou claro para Moisés: eu vou destruir esse povo e vou fazer de você uma nação. Então, percebamos que uma das coisas que mais irrita a Deus é quando o excesso de sentimento por algo, por alguma coisa, ele transcende o normal, o desequilíbrio. E isso transforma-se em idolatria. Deus, ele não tolera nenhum tipo de idolatria. E eu vou dizer mais ainda para vocês, amados irmãos. O nosso tempo que nós vivemos hoje, existem idolatrias em todas as esferas. Idolatria de namorado, idolatria de marido e de esposa, de filhos. Todo esse tipo de idolatria, ele transcende o sentimento que deveria ser dado unicamente a Deus. Somente a Deus. A Bíblia, quando ela fala assim: maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, ele estipulou um tipo de sentimento de amor, não de adoração. Então o sentimento que hoje as pessoas devem ter uma para com as outras é o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. É uma característica de amor, não é adorar. Todo e qualquer sentimento que transcende o normal, que transcende aquilo que é estipulado como amor,
ele vai cair na idolatria. Deus, ele sempre deixa claro sobre o equilíbrio. Nada de mais e nem de menos. O sentimento exato. O sentimento que você tem que ter, por exemplo, por um animalzinho de estimação é o quê? De amor, de carinho. Mas o que passa disso se torna idolatria. Vou falar algo que muitas vezes vai poder chocar muitos cristãos. Você pode ter admiração pelo seu pastor, mas tome cuidado se a sua admiração não está transcendendo a admiração e se transformando em idolatria e você está fazendo do seu pastor um ídolo. Isso é idolatria. Então, amados irmãos, que nós possamos entender e discernir o que a Bíblia nos diz, porque nem sempre a intenção vai agradar a Deus. No caso, a intenção, ela levantou a ira de Deus a ponto de Deus querer destruir esse povo. Agora eu te pergunto, se nesse ato que o povo de Israel, talvez com uma suposta boa intenção, vamos dizer assim, vamos deixar claro, uma suposta boa intenção, tentou agradar a Deus adorando um bezerro de ouro, adorar a Deus através de um bezerro de ouro, desagradou a Deus a ponto de ele querer destruir todo um povo? Será que Deus olha para a terra hoje? O que ele vê? Será que a ira de Deus não se acende contra os seres humanos na nossa geração hoje? Eu deixo essa pergunta para que você possa responder para você mesmo. Amém? Quero poder estar orando por você, orando pela tua casa, pela tua vida, e que você venha ter uma noite abençoada, hoje, dia 5 de abril, uma noite abençoada para você poder descansar e ter aí uma comunhão com a tua família. Amém? Amado Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse instante, Pai, poder colocar diante do Senhor todos os teus filhos, Pai, a qual através dessa mensagem consegue discernir a intenção da obediência. Aonde obedecer, Pai, ele é estritamente necessário. Obedecer exatamente como o Senhor manda e não a intenção do coração. A intenção, muitas vezes, Pai, pode fazer acender a tua ira. E o que nós não queremos, Pai, é acender a ira do Senhor. Nós queremos teus olhos direcionados a nós, os teus ouvidos inclinados à nossa oração e as tuas mãos estendidas para nos abençoar, Pai. E jamais para ter ira contra nós. Então, Senhor, abençoa cada um desses que estão ouvindo essa oração. Abençoa, Pai, grandemente a casa, a família, os negócios, os projetos. Se tiver alguém doente, que seja curado agora nessa noite em nome de Jesus. Se tiver qualquer tipo de problema, de intriga, confusão, falta de compreensão, que todo esse espírito imundo, que se houver algum espírito imundo que esteja trazendo isso, saia em nome de Jesus. E que haja paz, haja compreensão e haja o discernimento, sabedoria e principalmente o amor do Senhor no meio dessa casa, dessa família, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigado por você ter orado comigo, meditado nessa palavra. Um forte abraço e que o Senhor Jesus lhes abençoe.